Então, vamos começar. Essa é a quarta aula sobre arte africana e eu trouxe um texto que, na verdade, vai fazer um lembrete das aulas que nós tivemos anteriormente. A aula anterior eu não pude dar a aula presencialmente, assim, fiz aqui, né, no Meet, mas eu deixei no WhatsApp a aula que eu daria, que falou sobre samba não, peraí, tambor de crioula. Aí tem lá todo um comentário sobre dança, música e tal. E hoje a gente vai fazer um resumão. Já vou aqui abrir minha câmera e pegar o texto. Cadê o texto? O texto, peraí. Boa tarde, aqui. professor. Vai chegar para vocês aí. Beleza. Lohane, beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Bom que vocês estão aqui. Saudade de vocês. Eu vou aumentar. Vê se tá bom. Eu vou aumentar bastante, ver se fica legal para vocês aí. Tá bom, professor. Beleza, então. Vamos então Tá à ótimo. leitura comentada. Que na verdade, estou tentando aqui, né, é uma tentativa de recuperar e fazer um lembrete sobre tudo aquilo que a gente viu nas últimas 3 aulas. Então, o texto inicia aí, ó, nas artes, o movimento modernista é gestado no bojo desse processo. O processo que ela está se referindo aqui é esse processo de invisibilização da cultura negra, está dentro da nossa cultura de uma forma mais ampla, né? E lá no final se não me engano, no final da última aula, que está gravada, eu apresento lá uns aspectos antropológicos, um aspecto artístico, né, a perspectiva que o artista vê o negro, como é que ele aparece no período colonial. Você a ler agora? Depois, eu estou começando a ler agora. Tranquilo? Tranquilo. Então, aí eu estou fazendo um comentário, né, desse trechinho aqui, ó, que ele está falando no início aqui, da autora. Que esse texto aqui, ele tem relação com o vídeo que a gente vai ver logo depois, que o vídeo fala sobre o Museu Afro-Brasil, que está lá em São Paulo. Na fundação no evento que fundou o museu, foram escritos textos, e um trecho de um dos textos eu estou lendo aqui, para transformar o negro e o mestiço em símbolos nacionais, ao mesmo tempo a imagem que cria... Opa, chegou alguém aí, peraí. Então, peraí, diminui de novo, calma aí. Se fecha, ele diminui. Aqui. Eu parei aqui logo no início, aqui. E se ele contribuiu poderosamente para transformar o negro e o mestiço em símbolos nacionais, ao mesmo tempo a imagem que cria deles não escapa às formas tradicionais e mesmo arcaicas de sua ambígua representação. Então, o texto, o que ela está querendo dizer aí nesse primeiro trecho, traz a referência ao que nós falamos na última aula, né? Quando aprendemos sobre as representações da negritude, foi o que eu estava comentando ainda agora. A representação colonial, a representação no modernismo, né, o olhar antropológico pelo Pierre Verger, na estética negra da década de 60, né, mesmo tendo ocorrido essas tentativas de valorização do negro, não foi suficiente para, por exemplo, eliminar, né, ou banir, né, a questão do racismo e do preconceito. Então, por isso que ela está falando aí, né, essa representação, essa imagem criada deles não escapa às formas tradicionais e mesmo arcaicas de sua ambígua representação. Apesar de tudo, o negro continua a ser um outro, frente ao qual o artista irá ainda construir sua imagem a partir do olhar sobre seu corpo, para criar dele as mais variadas formas de representação, né? Mas falará, nesse caso, mais que do negro, sobretudo de si e do lugar que ocupa, aprofundando a ambivalência da comunicação que assim se estabelece entre brancos e negros, o fosso de uma distância social que a sociedade se recusa a reconhecer. Deixa eu ver se aqui eu parei nesse... Isso, aqui mesmo nesse ponto eu queria fazer um comentário, então. A autora reforça, então, a ideia de que permanece o tratamento de discriminação ao negro no Brasil, né? Contestando a ideia
de que vivemos numa democracia racial. A gente já falou sobre isso, né, em algumas aulas aí. Inventariando essa trajetória de expressão que para o negro põe em jogo o corpo e a alma, vê-se, pois, que o que pôde ser incorporado como seu modo próprio de sentir a alma se traduz ainda em expressões do corpo, nas formas sensíveis da música, da dança, cuja alegria selvagem atemoriza e seduz, nas formas sensuais de uma culinária de temperos inesperados, da comida devorada com prazer que seduz e devora. Então, mais um comentário aqui nesse trecho aqui, é que esse trecho lembra das primeiras aulas, né? Quando nós falamos sobre as artes plásticas, a dança, a música, além dos aspectos e hábitos trazidos pela cultura africana, incorporados à nossa cultura. A gente falou desse aspecto todo, né, da cultura africana, que é manifestada pela arte africana, né? A gente foi ver lá os aspectos. Esse último vídeo que eu coloquei para vocês verem lá, eu coloquei dentro da aula, tem 2 vídeos. Um que mostra o grupo de músicos do tambor de crioula separadamente, um vídeo que vocês têm que assistir. E logo depois tem um vídeo que tem a manifestação toda, tudo misturado, os músicos com as pessoas dançando, um evento mesmo. Então, muito interessante assistir a sabores, ícones da expressão de uma alma negra. E se eles são ainda expressões do corpo, é preciso lembrar que, longe de serem formas menores, são prova da universalidade das culturas negras incorporadas à formação histórica desse país, pois em sua humildade anódina, o que é a humildade anódina? A palavra anódina se refere aqui a como se fosse um tratamento, como se fosse alguma coisa que vai curar uma dor, né? Essa humildade anódina, essa humildade que cura, né? que traz uma tranquilidade. As linguagens sensíveis do corpo são o último reduto da resistência de uma cultura, já que, por sua insignificância mesma, ninguém se lembraria de controlá-las. Ainda que o corpo e a alma sejam submetidos às formas mais cruéis de dominação e segregação, aqui, porém, há algo mais profundo. E aí, a partir desse trecho aqui, ela vai falar sobre a fundamentação religiosa. Mas antes disso aqui, parando na dominação e segregação, eu vou fazer um rápido comentário. Nesse trecho aí, que acaba aí, nesse ponto parágrafo, a autora nos fala de todos os conhecimentos envolvidos nas manifestações, né? Um conceito que aprendemos ao longo das aulas foi do Ubuntu, ou seja, eu sou porque você é. É óbvio que o Ubuntu, de modo geral, o conceito todo, ele não vai se restringir a essa pequena frase de efeito, né? Ele se relaciona, o Ubuntu está relacionado à política, à filosofia, à maneira como a gente vive no mundo, né? Como é que a gente se porta no mundo, as questões éticas, né? Como é que eu trato o outro. É muito mais amplo o conceito, né? Eu até falei com vocês aqui que esse conceito poderia ser usado, por exemplo, para nossas aulas, né? Só tem sentido eu estar aqui porque vocês estão ouvindo e depois a gente vai conversar. Senão não teria sentido eu fazer Meet para os alunos, entendeu? Não teria sentido eu ser professor, né? Sem os alunos, qual é o sentido da existência do professor? Não há. Então, nesse sentido, a gente pode pensar o conceito Ubuntu, né, nessa perspectiva. Aqui, porém, há algo mais profundo. Essa preeminência do corpo encontra seu fundamento em cosmologias africanas, em que o corpo é receptáculo e sede do sagrado, veículo através do qual os deuses incorporados em seus filhos vêm cantar e dançar na terra, entre os mortais. Daí que o universo das artes, a expressão de uma alma negra, não caiba nos limites das artes visuais, mas pressupunha uma experiência total dos sentidos, transbordando por sobre as formas da música, as artes sinestésicas, proxêmicas. Esses proxêmicas aí, eu estava pesquisando, proxêmicas é uma palavra que tem referência, ela se refere à relação entre as pessoas. Relação, né? Como é que se dá as relações, né? Nessas expressões sensíveis que falam da alma através das linguagens do corpo. Sentir o corpo é também dar a ver a alma. Então, só para terminar, para esse último comentário sobre isso aqui, né? A autora fala sobre os fundamentos religiosos africanos que permeiam toda a sua cultura. E aqui, na aula, tem como objetivo não é fazer com que você largue a sua religião ou você deixe de
acreditar no seu Deus, né? Nada disso. A aula de arte, sobretudo aqui, especificamente a arte africana, é para mostrar para a gente que existe uma outra perspectiva, né? A gente tem que respeitar, né, o modo de ser de um outro, do outro, né? Não demonizá-lo ou achar, né, diminuir ou tratar com preconceito, é respeitar esse outro modo de vida, né? Acho que um dos objetivos da aula de arte nesse sentido é esse, é respeitar o modo de vida do outro, né? Então vamos, se alguém quiser comentar alguma coisa antes de eu colocar o vídeo, que nós já tivemos aqui um tempinho da leitura e comentário, pode É sobre fazê-lo arte agora. africana, a aula? Oi, pode falar. É sobre arte africana? Nós estamos falando sobre arte africana, né? Essa aula, na verdade, é o resumão das 3 últimas aulas que nós tivemos sobre arte africana. Estou dizendo assim, se você quiser comentar alguma coisa que foi dito aqui nessa leitura, pode comentar, se quiser. Antes da gente ir para o vídeo. Se alguém quiser comentar. Então vamos para o vídeo. Eu achei até interessante. Beleza, Lucão. Só isso. Professor, não está compartilhando a tela. Professor, eu tava no silêncio ensurdecedor aqui, eu tava achando que eu tinha bugado até sair da sala. Na verdade, você não Pera aí, compartilhou a tela, não. Não está compartilhando a tela? Você não compartilhou, professor. Perdão, peraí. Compartilhando? Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Mano. Problemas técnicos. Calma aí, agora vai, hein? Agora vai. Atenção.
Se não compartilhar, você fala, hein? Peraí. Tenho que fechar o microfone, né? Peraí, rapidinho. Jesus, vocês tinham que ter falado antes. Achei que tivesse compartilhando. Eu só vi a sua cara, só isso. Eu achei que tivesse bugado o meu negócio aqui, por isso que não tava aparecendo. Eu acreditava que o meu não tava bugado, não. As influências africanas Agora no país, sim. além da história do Afro-Brasil no Parque Ibirapuera, mostra as influências africanas no país, além da história convencional. O acervo valoriza o protagonismo dos africanos e afrodescendentes em diferentes áreas do conhecimento. É inegável a influência dos povos africanos no Brasil. Para onde olhamos no Museu Afro-Brasil, vemos o nosso reflexo na religião, arte, cultura, um acervo distribuído por 11 mil metros quadrados. Quando a gente estuda história do Brasil na escola, normalmente o papel dos africanos e afrodescendentes fica muito relegado à escravidão. Isso é o ponto de vista do colonizador. Mas o papel, o objetivo deste museu é recontar essa história do ponto de vista do próprio povo, que é detentor da sua própria história, dono de saberes, valores, cultura, tradições e arte. Esse museu ele busca trazer essa dimensão do protagonismo, seja ele africano, seja ele afro-brasileiro. Protagonismo no conhecimento técnico e tecnológico de materiais como madeira, como ferro, como cobre, como ouro, processos de trabalho, conhecimento sobre plantas, conhecimento todo sobre um cosmos que dão sentido à vida humana em sociedade. As peças falam de nações africanas soberanas, de reis e cavaleiros, alegoria que aparece nos festejos populares comemorados em diversos estados brasileiros. Também há obras de artesãos, artistas barrocos, pintores e escultores. Cultura que, apesar da tirania, preservou suas raízes que rebrotaram. O que você mais gostou? Das coisas dos quadros, as pinturas. Eu gostei muito. Te surpreendeu bastante? Muito, e é um lugar muito grande, com as exposições que estão aqui hoje estão maravilhosas. A exposição permanente se divide em 6 núcleos temáticos. Perpassa desde religiosidade afro-brasileira, passa pelas festas do sagrado e profano, passa pela história e memória, passa também pelo trabalho e escravidão. Todo o segundo andar do museu, ele é abraçado por artes que vai desde o século XVIII até artes contemporâneas. Quando foi inaugurado em 2004, o museu contava com cerca de 2.000 obras. Atualmente possui 10 mil peças. O museu ele traz essa representação de um país que tem mais de 50% de sua população autodeclarada negra, que no Brasil, no caso, são os pardos e pretos. Então, essa herança africana ela se dá também nos corpos que povoam esse país continental que é o Brasil. Eu tô achando muito legal, né? É muito importante para a gente entender o nosso passado, né? E entender a necessidade ainda de hoje a gente ter essa noção de sociedade, né? Tipo, das pessoas negras e a dificuldade que elas enfrentam até hoje. Então, assim, é muito importante, né? As pessoas virem visitar, olhar direitinho como é que foi, entender tudo que eles passaram, as coisas que eles fizeram, como eles agiam, viviam. É muito importante. A gente faz parte, a gente é descendente deles. E a gente precisa conhecer toda a cultura diversa que existe nesse país. O Museu Afro... Agora foi, né? Então, a arte africana, os artistas africanos... Opa, peraí, vamos lá? A arte contribuiu para o início da comunidade na África. Você pode repetir, Lucas? Não entendi. Por exemplo, eles estavam falando ali no vídeo que a arte africana é tipo assim, eles... Eu não sei explicar muito bem. Parece que eles souberam muito bem manusear e também criar aquelas obras de artes
muito belas e Mas maravilhosas. aquelas obras de Então, arte, eles utilizavam nos trabalhos deles, os africanos? boa pergunta. Lucas e Lucas, então, vou falar para vocês. Uma coisa que a gente tem falado aqui nas aulas é que a arte, filosofia, comportamento, os hábitos e costumes estão tudo misturados. Aquelas peças que estavam ali que vocês viram são peças que eles usavam no dia a dia deles, né? Então, por exemplo, Sim. as esculturas, né, tinha tudo uma função, né? Tanto as esculturas que eram peças para poder fazer, usar na lavoura, ou então usar, né, em qualquer utilidade doméstica que eles usavam, né, tinha também esse traço, né, um traço da escultura, escultórico, né? Então eles trabalhavam madeira, trabalhavam couro, trabalhavam ouro, né? Mas está tudo misturado, né? A coisa não é assim, vamos fazer uma coisa para você, para embelezar aqui. Não era só isso, tinha uma função. Todo objeto tem uma função, entendeu? Sim, parecia Entendi. que eles tinham uma função mesmo. E afinal, parece que aquelas obras representam muito mesmo a cultura africana do Brasil. E fico bem Sim, admirado. sim. Tem coisas que aquilo ali é material que foi dos negros africanos aqui no Brasil mesmo, né? Representa como é que foi a antiguidade das pessoas africanas, que sim, é muito bom. Sim. Interessante, né? Mais comentários aí? Mais alguns comentários? Fala, Luísa. Sobre esses museus africanos, onde é que tem esses museus assim? Porque normalmente em museus os comuns assim que a gente vai naturalmente, eles não têm sobre cultura africana. Então, esse museu especificamente é lá em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro eu não. Aqui no Rio de Janeiro tem um centro cultural, no centro, ali na Pedra do Sal, fica ali na Praça Mauá. Tem um espaço ali. O centro do Rio de Janeiro tem muito museu, assim, porque mas esse especificamente que eu estou falando é um centro de cultura africana. Na Pedra do Sal. Normalmente os museus, eles falam normalmente os museus assim normais assim do Rio, eles falam sobre os dinossauros, falam sobre a humanidade, como é que a evolução da humanidade, eles não colocam, tipo assim, igual tem museus de arte. Eu fui no museu de arte, eu não lembro qual é o nome do museu de arte. Muito incrível o museu. Os quadros eram incríveis também, tinha muito negócio africano. Vou lembrar o nome do museu, eu falo pro senhor. Mas é em Niterói também. Aqui em Niterói? Em Niterói. Só que eu esqueci. Eu fui lá porque teve uma batalha de poesia no museu, aí tinha o pessoal de lá. Daqui a pouco você vai lembrar. Muito legal o museu, muito legal mesmo, incrível lá, os quadros e tudo. E tipo, é uma coisa que você não vê comum, tá entendendo? Eu vou procurar aqui esse que eu te falei, que fica ali na Praça Mauá, que é um centro de pesquisa, inclusive. Ele fica, na verdade, onde teve até um acidente de uma pessoa, acho que um rapaz estava limpando, ele caiu, ele levou um choque. Foi há pouco, acho que uns 2 ou 3 meses atrás. Eu vou lembrar aqui o nome do lugar, vou ver se eu pesquiso aqui. Mas enquanto isso aí, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, eu estou pesquisando aqui, mas estou ouvindo aqui e vendo vocês. Pode fazer. Comentários a respeito da aula, né, do vídeo, do texto, ou de aulas anteriores. Oi, professor. Pode falar. Eu queria fazer um comentário que estavam falando, só que eu não consegui porque meu pai me chamou. Sobre os museus no Rio, com a parte dos africanos. Eu já fui em mais ou menos quase todos os museus do Rio. Sim. Principalmente o municipal, que tinha pegado fogo, eu fui umas 3 vezes. Nisso eles tinham... Era sempre temporário a par. Eles sempre vão mudando. Só o museu municipal que tinha uma parte que era fixa. Só que aí perdeu a maioria das coisas. E eu também já fui em 4 museus em Minas Gerais que eles tinham uma parte com a história africana também.
Professor, ali no MAC geralmente também tem exposições assim, não tem? Que Sim, mas como a colega acabou de falar, as exposições, elas são, acho que foi a Ana que falou, elas não são permanentes, elas são Eu nunca fui provisórias, dentro do são MAC. temporárias. Sim, mas às vezes tem algumas exposições assim, não são fixas e tal. Mas tem algumas exposições que são voltadas à cultura africana. De vez em quando Eu fui aparece. também com a minha tia e meu irmão, que a gente vai de vez em quando, Sim, no MAC, que a gente adora. é muito bom, né? Sim. Então, Museu Beira-Mar, eu que a adoro maioria museu. das exposições é africanas. Eles falam sempre Então, sobre a religião africana nas exposições deles. essa que eu estava falando para vocês é a Pequena África. Eu coloquei aí no site, coloquei o link do lugar que é lá na zona portuária do Rio de Janeiro, chamado como Pequena África, e ali em frente a essa Pequena África, que diz que onde foi recebidos muitos escravos, tem um centro cultural. Depois vocês dão uma clicada aí para ver. Luísa, que estava curiosa, também dá uma clicada aí. Mas eu acho que, né, essas últimas 4 aulas... Pode falar. Sobre as estátuas que tem espalhadas no Rio. Tem muitas estátuas de negros espalhadas. Mesmo não sendo tão valorizadas assim as estátuas, tem muitas estátuas sobre negros espalhadas no Rio de Janeiro. A gente falou de uma delas que está lá na Presidente Vargas, que é, na verdade, a representação de um rei, Ifê, que foi para fazer uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, no centro da Presidente Vargas. Tem uma estátua de Zumbi dos Palmares também em Búzios, eu vi quando eu fui com meu pai. Você chegando em Búzios, tem uma estátua lá, é uma praça pequena, mas tem uma estátua lá, que tem o busto dele lá. Mas como você falou, são poucas, né? Tipo, são as estátuas, tipo assim, elas têm algumas, elas são muito espalhadas, assim, muito espalhadas até demais. Eles espalham elas de uma forma pra achar que tem muita estátua, só que tem pouca. Sim, a representação é pequena. Professor, uma curiosidade. No vídeo eles falaram sobre as artes africanas e o cosmos, mas, tipo, os objetos criados pelos africanos tinham alguma coisa a ver com o cosmos? Eles já usavam isso? Já criavam objetos assim? Então, Lucas, quando a gente se refere à cosmologia africana, a gente está falando das religiões, né, africanas, o candomblé, a umbanda. Essa é a cosmologia, né? Cosmologia, né? Cosmogonia e cosmologia são palavras que têm relação com com esse seria o que a gente entende como a transcendência, né? O que está para além da nossa vida. Então, na concepção religiosa africana, estão essas matrizes aí dessas religiões. Então, como você perguntou, a relação é essa. Quando falo de cosmologia, cosmologia africana, essa percepção, essa maneira de se relacionar com o outro mundo deles, né? Professor, tem um livro sobre a África que eu tinha lido sobre isso. O nome do livro chama Mãe África. Ele fala sobre, porque como vocês sabem, né, a África ela é dividida, tipo, o pessoal não acredita na mesma coisa, entendeu? Tipo assim, em todo lugar. Então, tipo assim, nesse livro Mãe África, ele fala sobre tribos diferentes e como é que eles acreditam que foi a criação do mundo. É um livro inteiro sobre isso. É muito legal o livro, muito legal mesmo. Interessante aí, ó, a contribuição da Luísa, que aí deve lá dizer, né, como é que eles têm a concepção de como foi feito o mundo, qual é a relação que eles têm com o transcendente, né? É uma outra relação, que não é igual do Ocidente, né? É diferente. Mais comentários e perguntas para a gente encerrar? Acho que por hoje tá bom. Acho que não, tá bom. professor. A humanidade Não. Vocês têm agora tempo de ir lá pro Meet, bom. porque eu vou ter que usar o computador, na verdade, para fazer outra parada. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tá bom, tchau, professor. Valeu, Tchau, valeu. professor. Boa tarde. Falta abrir a câmera, só falta abrir a câmera.